Larissa Dene. Oh, Jesus. Glória a Deus. Engraçado, né? Mãozinha de bênção para cá. Senhor, eu quero te agradecer pela vida desse amigo, desse filho de Deus. Eu creio, Pai, que essa noite é uma noite o qual, Pai, o Senhor já preparou algo no mundo espiritual. E eu creio, Pai, que como Daniel continuou perseverando em oração, e o Senhor enviou um anjo guerreiro para tirar das mãos dos inimigos o anjo mensageiro que o Senhor enviou. Eu creio que essa perseverança que havia em Daniel será, Senhor Deus, algo verdadeiro no nosso meio. Pessoas que desistem, Pai, os anjos malignos retêm, mas quem persevera, Deus envia o anjo que solta. E essa noite, Pai, é a noite do Senhor, Pai, usar o teu filho, como sempre tem usado, porque o Senhor sabe quem convida, o Senhor sabe quem o Senhor deseja liberar algo. E hoje está aqui o teu filho, pastor Dante, que ele e sua casa seja uma bênção. E nós só damos aquilo que nós temos. Eu creio que nessa noite é noite de bênção, porque ele é uma bênção. Obrigado por esta família, e que cada um seja abençoado, e todos que creem digam amém. Obrigado. Shalom, igreja. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Olha pro irmão do lado aí, como é que você tá? Tá bem? Tá cansado? Irmãos, eu tava vindo de Citrolândia. Amém? Glória a Deus, ouviu um glória aí? Citrolândia. E vindo de Citrolândia aqui com meus irmãos abençoados, minha família. Eu tava falando das bênçãos que o Senhor derramou hoje na minha vida. E eu tava contando os testemunhos. Eu falei, gente, hoje eu matei um leão e uma ursa. Quem não sabe, a história de Davi diz que antes dele matar o gigante, ele matou um leão e uma ursa. E hoje eu comecei o dia matando um leão e terminei o dia matando uma ursa. E agora é a hora de derrubar o gigante. E eu vim pensando nisso, eu falei, como que o Senhor é misericordioso. Como que Ele tem um milagre pronto para nós. Quando a gente não espera, quando a gente acha que acabou, quando a gente acha que chegou o fim, Ele fala, eu estou aqui. Não acabou. E como o pastor disse, nós estamos sob um subtema. E o subtema dessa noite é uma família abençoada. E estamos em uma noite profética. Então eu já quero profetizar. Cadê o jovenzinho da bateria? Persevera. Ouviu a palavra? Persevera. Persevera no teu ministério. O Senhor vai fazer frutificar. O Senhor vai fazer você crescer. Amém? Eu olhei para ele, eu vi Cleicinho quando começou. Foi assim. Começou como uma criança e hoje está aí, ó, nas igrejas, uma bênção. Bem, irmãos, vamos falar de família. E eu gosto muito de família. Por quê? Por que eu gosto desse tema? Porque a família é o propósito de Deus. Deus, quando criou, Deus na eternidade, Ele teve um sonho, um plano. E Ele sonhou com o quê? Com uma família. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O diretor musical, o Fabrício está me acompanhando, o Eduardo. Uma salva de palmas para o Senhor, meus irmãos. Vou pedir o apoio dessa bênção que veio de Citrolândia. Já que ele veio, vai trabalhar. Não vou deixar ele à toa, não. Vamos trabalhar, jovem. Então, o plano de Deus, Deus sonhou com uma família. O sonho de Deus, o propósito de Deus é uma família. Então, para você memorizar, eu peço para você olhar para o irmão do lado, para a irmã do lado, e falar assim, olha, o propósito de Deus é a família. Ele quer uma família. E se Deus quer,
ninguém pode impedi-lo. E se os irmãos estão ligados, os irmãos perceberam que quando foi dada uma palavra aqui, a palavra ofertória, da oferta de Caim, a palavra que estava sendo liberada era sobre família. A primeira família que existiu. Você sabe o nome dos patriarcas da primeira família que existiu? Qual foi a primeira família que existiu? Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e disse: olha, eu estou criando vocês porque eu tenho um sonho de uma família, e vocês estão aqui para cumprir esse sonho. Então eu coloquei vocês aqui para dominar, para ser a minha imagem, a minha semelhança. Só que a primeira família fez o quê? Pecou, caiu. E por causa do pecado, essa família desgraçou toda a humanidade. Tirou a humanidade do paraíso, da presença de Deus. O pecado, ele entra no mundo fazendo a ruína da primeira família. Quando o homem e a mulher pecam, a primeira coisa que acontece, eles se afastam de Deus. E quando eles se afastam de Deus, eles sentem vergonha. O pecado, ele traz medo e ele traz vergonha. Por mais que Deus falasse: Adão, eu quero falar contigo. Adão: não, Senhor, não fale comigo, porque eu não estou pronto, eu não sou digno, eu pequei. E Deus, que sonhou com família e não pode ter os seus planos frustrados, Deus, ele continua. Então Adão e Eva têm filhos. Qual é o nome dos filhos deles? Caim e Abel. Caim, o primogênito, né? E Abel. Só que o que acontece? Quando o pecado entra numa família, ele não entra só nos pais. Os pais pecam, mas quem colhe o fruto do pecado dos pais? Os filhos. Então a Bíblia diz que por causa do pecado no coração do homem, Caim teve a coragem de assassinar o seu irmão. Matou o seu irmão. Por causa de oferta, por causa de culto, por causa de religião. O primeiro assassinato da história é por causa de religião. É quem adorava melhor, quem cultuava melhor, quem servia melhor. Então nós vemos que o plano de Deus de ter uma família pela primeira família foi frustrado. Só que, como eu disse, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já começou a falar: vocês pecaram, mas vai vir um da mulher que vai resolver o problema. Vai vir um, assim como eu matei o cordeiro para cobrir a nudez de vocês, vai vir um que será morto para cobrir o pecado de vocês. Só que ele não vai cobrir como um cobertor nos cobre. Não, pelo seu sangue ele vai lavar, extinguir o pecado. E ele, com o seu sangue, vai purificar as suas consciências do pecado. E vai aproximar vocês de mim novamente. Vocês não vão ficar com medo de chegar perto de mim. Vocês vão entender que eu amo vocês. Porque eu dei o meu filho amado, o precioso, aquele que eu amo, aquilo que eu tinha de mais sagrado, por vocês. Para que ninguém coloque dúvida no seu coração de que eu te amo, eu te escolhi, eu tenho um propósito para você, eu tenho um sonho contigo. E por causa disso, Deus, ele começa o seu plano de salvação. Ele vai andando. E toda a história da Bíblia é uma história sobre como Deus desenvolve o seu plano para chegar na família. Deus, ele planeja, ele sonha e ele começa a se mover na história. Ele vai. E todo mundo que ele vai chamando, ele tem um propósito. Um dia eu vou fundar uma família. Mas não vai ser uma família como uma espécie inferior, que eu não consigo me relacionar, não. Vai ser sangue do meu sangue, carne da minha carne. Vai sentir o que eu sinto,
vai se relacionar comigo e vai me chamar finalmente de pai. E Deus, no seu propósito, no seu sonho, Ele começa a andar na história, controlando todas as coisas. E a Bíblia é o testemunho de Deus agindo na história. Quem gosta de ler Bíblia aí, levanta a mão. A Bíblia é como Deus se move na história. Quando você vê a riqueza de detalhes das histórias e como que essas histórias estão apontando para o futuro, como que parece que são coisas simples que na verdade estão falando de verdades espirituais, você fala, não, isso aqui foi inspirado por Deus. Não podia isso aqui ser escrito por um homem que não entendia das coisas. Quem escreveu isso aqui sabe de coisas profundas, porque os mínimos detalhes que apontam para o homem que vai vir e resolver o problema, não é possível. E Deus, Ele fala assim, agora, obrigado jovem, já começou, é isso aí. Agora eu vou começar o meu processo de salvação. O homem caiu, agora eu vou começar a tirar o homem do buraco e colocar na minha casa de novo. Eu convido vocês a lerem comigo em Gênesis. Irmãos, hoje eu acho que vai ser uma pregação diferente. Por quê? Porque eu não costumo ler muito, mas hoje eu quero ler bastante. Amém? Vai ser quase igual aquelas escolas dominical de antigamente, sabe? Que a gente toda hora lê alguma coisinha, lê uma coisa. Aí eu quero que vocês fiquem atentos no que a gente vai ler, porque aqui tem coisas que eu não vou falar, mas que Deus vai falar com vocês. Não fique dependendo de mim. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o maior profeta da história, o maior homem que já existiu, quando ele andou no meio da multidão, muitas pessoas, o povo dele não reconheceu. A Bíblia diz que eles olhavam para ele como alguém que não tinha muito o que oferecer, sem formosura, não tem nada que chama a nossa atenção, ele é só um homem de Nazaré. Mas alguns entenderam quem ele era. Alguns falaram, não é um homem normal que está passando, não é um homem normal que está falando, esse homem é diferente, e ele tem algo que eu posso extrair dele. E essas pessoas, elas deram uma atenção maior para ele, e consequentemente, elas tiraram algo que os outros não tiraram. Então hoje, o mesmo Jesus que ascendeu aos céus, Ele está passando em nosso meio, Ele está andando, e talvez você se distraia comigo, mas não se distraia, porque Ele está andando, Ele está falando, Ele está se movendo, Ele está fazendo. Não fique esperando eu falar para você, porque eu não posso fazer, mas Ele pode, Ele sabe e Ele quer. Então em Gênesis, nós falamos da família mais desgraçada que existiu, certo? Amém? Agora nós vamos falar da família mais abençoada, porque é abençoada, né? É a família abençoada. Eu não quero falar da família desgraçada, eu quero falar da família abençoada. E eu quero pegar chaves, segredos, dicas de como ter uma família abençoada. Em Gênesis 12, não tem. Gênesis 12. Eu quero ler o versículo 1, 2 e 3. Amém? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
e farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A minha versão diz assim, é a versão corrigida. O versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas é todas mesmo? Todas as famílias da terra. Eu quero falar sobre a família de Abraão. Quem já ouviu falar assim? Deus é o Deus de Abraão e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que Deus, quando Ele começou o seu processo de salvação, Ele escolheu um homem chamado não Abraão, mas Abrão. E Ele chama Abrão e fala: Abrão, eu vou te abençoar. E por meio de ti, eu não vou abençoar só você e só a sua família. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas para isso, Abrão, saia da sua terra, de onde você mora, de onde está a sua família, deixe a sua família e vá para Suruí. E vá para um lugar que eu te mostrarei. Amém? E a Bíblia é interessante, porque lá em Hebreus 11, abra comigo aqui em Hebreus 11. Legal que isso aqui faz essa luz aqui faz meu negócio aqui destacar, já viu? Quando você passa. Eu gostei. Vamos abrir aqui. Hebreus 11. Diz assim, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ou seja, Deus fala assim: Abraão, sai e vai, mas Ele não fala para onde. E Abraão creu e saiu. E saiu como um peregrino. Sabe quando a pessoa sai sem destino? Não sabe para onde está indo? Ele foi. Mas ele foi dependendo de quem? De Deus. E a Bíblia diz que ele fala assim, olha, o 9: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. O 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Essa semana eu fiquei pensando nisso aqui. Abraão, ele sai. Imagine você é um Deus que você não conhece, que ninguém falou dele para você. Ele começa a falar contigo e fala: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava na cidade e ele começa a peregrinar, e ele vai para uma terra que ele não sabe onde é. Só que a Bíblia em Hebreus diz que ele não saiu sem destino. Ele saiu procurando uma cidade. Ele sabia que tinha uma cidade em algum lugar, uma cidade que não foi feita por mãos humanas, uma cidade que o idealizador, o arquiteto, o construtor é Deus. Como que Abraão sabia isso? Deus começou a colocar no coração de Abraão aquilo que estava no coração dele. Quando Deus fala sai, Abraão começa a sonhar com uma cidade.
ele começa a ver um povo, ele começa a ver uma família, ele começa a planejar e falar: nossa, imagina a cidade que esse Deus fez, imagina como que é lá. E ele começa a sonhar, mas não era para ele, era para nós. Ele não estava vendo uma cidade temporal, ele estava vendo uma cidade eterna, feita nos céus por Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Ele começa a sonhar os sonhos de Deus. Então a primeira chave que eu entendo, que eu aprendo com a vida de Abraão, é crer. É crer. É não esperar você ver para você crer, mas você começa a se movimentar mediante a palavra de Deus. Deus mandou, eu vou. Deus falou, eu faço. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa o resultado, não interessa se eu achei. Deus falou, eu vou fazer. A segunda coisa, em Gênesis 13, versículo 14 e 15. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez para você começar a viver os propósitos de Deus para você e para sua família, você tem que sair de algum lugar. Às vezes a gente não quer, a nossa posição é cômoda. Não, eu vou ficar aqui quietinho, aqui tá bom, pode ser que eu saia e vai piorar. Mas para você experimentar o novo de Deus, você precisa fazer o novo para Deus. Para você experimentar uma coisa nova de Deus, você tem que oferecer uma coisa nova para Deus. Então, experimente fazer como Abraão e sair da onde Ele mandou você sair. Parar com aquilo que Ele mandou você parar. Saia, obedeça, vá, creia que Ele vai respaldar. Amém? Vocês estão aí? Gênesis 13, 14 e 15, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Eu estou pegando um gancho aqui na palavra do bispo. Lembra que ele leu esse versículo no aniversário? Porque Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela. Aí Abraão leva quem? Os parentes com ele. Aí Abraão fica procurando a terra. Cadê a cidade? E não acha. Aí um dia ele fala: ó, calma aí, Deus falou que era para eu deixar os parentes. Aí ele chama Ló: Ló, vai para lá, eu vou para cá, cada um vai para o seu caminho. Quando ele se separa do parente dele, Deus aparece para ele e fala: pronto, Abraão, agora você está pronto. Você obedeceu. Você obedeceu. Você deixou quem era para deixar. E agora eu estou pronto para te mostrar a cidade que eu preparei para você. Então, o que Deus fala para Abraão serve para nós. Deus fala assim: Abraão, olha, tudo que você conseguir ver é teu. Vou repetir, hein? Vamos lá, ó. Abraão, olha, abre os seus olhos, olha, o que você conseguir ver é seu. O Senhor nessa noite, Ele quer abrir a nossa visão espiritual. Ele quer nos mostrar, Ele quer nos fazer ver. Porque aquilo que você conseguir ver no seu espírito, isso é teu. O Senhor já te deu, se você conseguir olhar. E o Senhor está te chamando: olha hoje, para onde você quer olhar? Qual é o teu objetivo? Para onde você está apontando os seus olhos? O Senhor fala: olhe, e o que você conseguir ver é teu. Estamos em uma quinta profética.
Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei o que você está querendo, mas o Senhor diz: olhe, e se você conseguir ver no seu espírito, é teu. Eu estou te dando, é teu. A promessa que estava na vida de Abraão, irmãos, está sobre nós. Deus nos deu algo muito superior que Ele deu para Abraão. Se Deus fez alguma promessa para Abraão, muito mais Ele fez para nós. Olhe, olhe, abre os seus olhos, olhe para a direita, para a esquerda. Pastor, olhe, olha, o que você conseguir ver é teu. Terceiro tópico que eu aprendo com a vida de Abraão. Então Abraão saiu da terra, ele deixou Ló, Deus aparece para ele novamente, fala: olha, o que você conseguir ver é teu. E depois Ló entra em uma confusão. Gênesis 14. Resumindo a história, Gênesis 14, 23 e 24. Antes de ler, eu vou contar o resumo. O que acontece? Ló, quando ele se afasta de Abraão, ele vai para Sodoma. Sodoma e Gomorra, eles entram em guerra. E Ló, ele é levado cativo, com tudo que ele tem, com todas as coisas, com a família. E Abraão fica sabendo. E Abraão, então, ele resolve ir salvar o seu familiar. Porque o servo de Deus entende que a família dele é responsabilidade dele. Ele tem que salvar o seu familiar. Amém? O servo de Deus entende isso. Então ele vai para a guerra por causa do familiar. E quando ele conquista e recupera a família, o familiar, os reis chegam para ele e falam assim: Abraão, faz o seguinte, você fica com as coisas e nós vamos ficar com as pessoas. Os escravos são nossos, mas as coisas, os despojos de guerra são teus, Abraão. Aí a resposta no versículo 23 e 24, Abraão fala assim: Deus me livre. Deus me livre de eu pegar alguma coisa que vocês estão me dando. Porque senão vocês vão dizer: olha, Abraão enriqueceu pelo que nós demos para ele. E aqui o Senhor colocou no meu coração o seguinte: fique tranquilo, saiba como Abraão, quem vai te dar o que você precisa? De quem é a responsabilidade de te enriquecer? Não fique preocupado em pegar aquilo que não é teu. Faça como Abraão: Deus me livre de tirar a glória dele. Deus me livre de pegar alguma coisa que ele não me deu. Só aceite aquilo que Deus te deu, porque a glória é toda dele. Não aceite aquilo que estão te dando, não aceite aquilo que você conquista, não. O que você conquista passa, mas o que Deus te dá é eterno. Infelizmente a gente quer construir coisas com as nossas mãos, com a nossa força, com a nossa garra. Mas precisamos entender que tudo aquilo que o homem produz é temporário, mas o que Deus dá é eterno. O que Deus dá não pode ser tirado. Então relaxa, fica tranquilo. Se Deus te deu, é teu. Se Deus colocou, se Deus falou: isso aqui é do meu servo, é da minha serva, relaxa, porque ninguém vai meter a mão. Está reservado, Deus guarda para você. É a sua herança, é a sua porção. Amém? 4 tópicos. Gênesis 15, a gente vai andando que a gente vai chegar lá no final da historinha. Gênesis 15, versículo 5, diz assim: antes de ler o 5, eu acho que é melhor contar a história do que aconteceu. Se eu ficar lendo vai levar muito tempo. O que acontece aqui é o seguinte: Deus aparece para Abraão novamente e fala: viu, Abraão,
Eu não disse que eu vou te abençoar? Você viu as terras que eu te dei? Você viu as riquezas que eu estou te dando? Eu não falei que eu ia abençoar toda a terra por sua causa? Eu não disse que ia fazer de você um homem abençoado? Aí Abraão fala assim: Senhor, o que adianta tudo que o Senhor tem me dado, se eu não tenho um filho para quem eu possa dar? Olha o menino, o Eliezer, ele é só o meu escravo, tudo que eu tenho vai ser dele. O Senhor, Abraão fala assim, ó, a intimidade: o Senhor não me deu um filho, Deus. O Senhor não me deu um filho para eu dar as minhas coisas para ele. O que adianta ser o homem mais rico, mais próspero, se eu não tenho um filho para dar, para passar, para abençoar? Aí Deus fala assim, Deus responde: Abraão, fica calmo, relaxa, Abraão, relaxa, porque eu vou te dar um filho. Sabe por quê, Abraão? Esse teu sonho, eu tenho mexido contigo, Abraão. Você não teve um filho, não foi por acaso. Eu de fato, eu fechei a madre de Sara, para você entender que o teu filho não pode ser natural, ele tem que ser sobrenatural. Ele não pode ser feito pela tua força, ele tem que ser feito pelo meu poder. Às vezes você tem um sonho e você luta e briga com Deus: Senhor, mas o Senhor não me responde. O que adianta tudo que o Senhor está me dando? Não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu estou pedindo. Aí o Senhor fala assim: calma, eu fiz de propósito. Eu fiz para trazer você para esse lugar, para entender o que eu sinto, o que eu penso, para fazer não de forma natural, mas sobrenatural. Eu não quero que você pense que foi a sua força, que foi o seu braço, que você conquistou, não. Eu quero que você entenda que sou eu e você fazendo o sobrenatural. Então Deus novamente ele faz uma promessa. E no versículo 5, esse eu tenho que ler, diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Ele leva Abraão para fora, manda Abraão olhar para o céu e fala assim: olha para o céu, quantas estrelas se pode? Assim vai ser a sua descendência. Nessa época, Abraão tinha 75 anos. Quantos anos? Já estava difícil para ele. Já estava difícil. Aí diz assim, olha, em Gênesis 16, a mulher de Abraão, que não era Sara ainda, aqui é Abrão e é Sarai ainda. Eu estou chamando de Abraão só para vocês entenderem, mas é Abraão e Sarai. Deus não mudou o nome deles. Aí Sarai tem uma ideia brilhante. Ela não entendeu nada que Deus estava fazendo. Aí ela fala assim: Abraão, lembra que a gente foi para um lugar que o Senhor não mandou a gente ir? Lá no Egito? Lá no Egito a gente trouxe uma bagagem de lá, coisas que Deus não mandou trazer. Inclusive, tem uma egípcia, uma serva minha. Pega ela, faz um filho com ela, porque o Senhor fechou a minha amada, eu não consigo dar filho. Mas vamos ajudar a Deus. Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E Abraão, se você está falando, mulher, quem sou eu para desobedecer? E vai lá e faz um filho com Agar. O nome do filho é Ismael. Ismael, não Israel. Ismael. Ismael, filho de Agar, filho não de Sara, não de Sarai. Ismael, filho da escrava, junto com Abraão. Isso está no capítulo 16. Aí Deus vem para Abraão novamente, no capítulo 17, e muda o nome de Abrão para Abraão.
Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aqui, no capítulo 17, apesar de Abraão ter tentado ajudar a Deus, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, fica calmo, eu vou te dar um filho, mas não da escrava, eu vou te dar um filho de Sarai, da sua mulher. Sabe por quê, Abraão? Porque a promessa que eu fiz, eu tenho competência, eu tenho poder para cumprir. O que eu falei eu vou cumprir, Abraão. Você não entende o que está acontecendo na sua vida. Você só está andando por fé. Mas tudo que acontece na tua vida são símbolos, Abraão. Eu estou criando uma história, eu estou desenhando uma história com a tua vida. Porque eu quero apontar para o centro da história da humanidade. Eu quero apontar para o meu plano de salvação. Fica tranquilo, Abraão, porque as coisas não estão acontecendo por acaso. Na verdade, eu estou falando do destino da humanidade por meio de você. E Abraão, ele não consegue entender, mas ele anda por fé. E com 99 anos, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho. Só que aconteceu uma coisa antes. Olha que interessante. No capítulo 17, Deus, além de mudar o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, a partir do versículo 23, ele institui a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é a marca que era feita em todos os meninos de Israel. Ou seja, a partir de Abraão foi instituído um pacto, uma aliança, como se fosse um anel, um símbolo de todo menino que nascesse. Se ele fosse israelita, ele precisava ser circuncidado. E quando Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, ele dá circuncisão para Abraão. E quando a gente lê a Bíblia lá, com o apóstolo Paulo explicando o que é a circuncisão, o apóstolo Paulo fala assim: a circuncisão verdadeira não é aquela que é feita na carne, é a circuncisão que é feita no espírito. A circuncisão verdadeira não é a que foi feita em Israel. A que foi feita em Abraão, no povo de Israel, era só um símbolo, mas ela apontava para a circuncisão de verdade, que é a circuncisão que é feita no coração. É quando Deus, ele vem e corta o nosso coração e coloca o seu espírito dentro de nós. Nesse momento ele nos marca como a sua propriedade, como o seu povo, como a sua família, como a sua herança. O selo do Espírito é a circuncisão da nova aliança. Por isso Cristo disse: só pode ver e entrar no reino aquele que nascer de novo, aquele que recebeu o Espírito, aquele que nascer da água e do Espírito. Quando Deus chama Abraão para andar em perfeição, ele fala de circuncisão. E quando ele nos chama para andar em perfeição na sua presença, ele fala de quê? Do Espírito Santo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Isso é muito simples, mas muito profundo. Só tem uma forma de nós sermos perfeitos. Quem já ouviu assim: ninguém é perfeito? Ah, ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Eu te pergunto, é aquele que está sentado à destra de Deus, ele é perfeito? Você foi chamado para ser como ele é. Ele é o protótipo de Deus. Ele é o primeiro de muitos. O sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos. Mas não são filhos infantis, crianças, não. São filhos como ele é. Se ele é perfeito, ele diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus nunca nos chama para sermos algo que ele não nos capacite a ser.
Mas onde é que está o segredo da perfeição? Como ser perfeito? Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. O segredo da perfeição, para você ser perfeito, para você não falhar, para você não errar, está na presença de Deus. É a presença do Senhor que nos constrange. É a presença dEle que nos mostra quem nós somos e quem nós precisamos ser. Às vezes você fica lutando com as suas falhas e você tenta vencer, como Abraão tentava ter um filho com o seu próprio esforço, se esforçando, mas não conseguindo, porque ele estava fazendo sem a ajuda divina. Deus precisa nos levar para um lugar onde Ele vai nos circuncidar. Ele vai colocar o seu espírito para fazer aquilo que ninguém pode fazer, para nos tornar como Ele é. Deus nos chamou para andarmos com Ele, para sermos como Ele é. Irmãos, isso escandaliza vocês? Porque isso me escandaliza. Deus me chamou para ser como Ele é. O apóstolo João fala assim, olha, porque assim como Ele era neste mundo, agora nós somos. Quando Cristo Ele sobe aos céus, Ele nos deixa aqui para sermos como Ele é. Não como Ele era, como Ele continua sendo. Só que agora Ele não é só no homem chamado Jesus, mas Ele é numa família muito grande. Agora Ele está em cada um de nós, sendo quem Ele é. Mas precisamos ser levados para esse lugar de andar em Sua presença. Em Gênesis 22, tem um ponto que eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa história de Abraão, da família abençoada. Em Gênesis 22, 16. Gênesis 22, Abraão já tinha ido sacrificar o filho, Deus poupou o filho, Isaque. E Deus fala assim para ele: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Irmãos, vocês lembram que eu li sobre a areia da praia? Vocês prestaram atenção que o Senhor só falou assim, olha, Abraão, olha pro... Ele não mandou olhar para a areia da praia. Mas depois, quando Deus repete, Ele fala assim, Abraão, a sua descendência, ela vai ser muito numerosa. Para você entender a sua descendência, você tem que olhar para as estrelas do céu e para... Por quê? Por que entrou areia aqui? A areia está falando de Ismael. Está falando daquilo que Abraão gerou, que não era a vontade de Deus. O plano de Deus era que Deus desse uma família para Abraão que fosse como as estrelas do céu. Mas Abraão, pela sua teimosia, pela sua carne, por se esforçar sem Deus, para fazer a vontade de Deus, ele gerou Ismael. E agora não tem só estrelas no céu, tem areia na terra. A areia simboliza a família natural, a que Abraão gera por meio da carne. Mas a família que Deus está gerando, que Ele quer gerar por Abraão, não era a família da terra, Israel, era a família do céu, a igreja. Quando Deus está fazendo uma promessa para Abraão, Ele não está pensando em Israel, Ele já estava pensando na igreja. E
nós sabemos que o que aconteceu na história foi fruto do erro de Abraão. Eu te pergunto agora, há quanto tempo você vai continuar errando, insistindo no seu erro, produzindo filhos da carne, pecado, e colhendo frutos desse pecado, colhendo fruto dos seus erros? Porque o seu vizinho não vai vir te ajudar. Vai lá, vem meu amigo, você fez essa besteira, vem cá, é dívida, eu pago. Ah, você foi lá, fez um filho com a fulana. Não, deixa que eu vou botar meu nome nele, eu vou criar. Não. Você fez a besteira e você vai colher a besteira. Mas Deus, Ele tem um plano superior. Deus, Ele tem uma salvação. O seu nome é Jeová Jirê. E como eu falei, Ele tem uma provisão para você. Quando você acha que está perdido, quando você fala assim, eu já cometi muitos erros, eu já gerei Ismael, Senhor, fica com Ismael, eu não consigo mais acreditar, eu acho que não dá, Senhor, eu vou ficar com esse menino mesmo, bota as suas bênçãos nele. Deus fala, não! Da sua mulher Sara você vai gerar um filho, e o seu nome será Isaque, riso, porque eu vou colocar um riso na sua boca e na boca da sua mulher. A sua família, ela tem que sorrir, porque a sua família, ela simboliza a minha família, e a minha família, ela não vive em choro, ela vive em riso. Abraão, você fez besteira, mas eu tenho uma solução. Eu ainda não desisti da sua família, Abraão. Eu vou cumprir, Abraão, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Você tem coragem de enfrentar o Senhor nessa noite? Você tem coragem de mostrar para o Senhor, Senhor, esse é meu Ismael, mas eu acredito que o Senhor tem um Isaque para mim. A Bíblia diz que Deus, na sua onisciência, Ele preparou todo esse plano de salvação. Abraão simboliza o próprio Deus. Isaque simboliza Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Mas de Cristo surge um outro, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não era para ser de Esaú? Todo mundo conhece a história de Jacó aqui? Jacó nasceu abençoado, Jacó nasceu primogênito, ele era o primeiro, ele era o herdeiro da bênção? Não. Mas por que não é Deus de Abraão, Isaque e Esaú? Porque um dia Jacó falou assim, eu não quero saber o destino que disseram que eu vou ter. Eu não quero saber o que falaram de mim. Eu não quero saber qual é o meu direito. Eu não quero saber o que falaram que eu vou ter, o que eu não vou ter. Eu quero ouvir de Deus o que Ele tem para mim. Eu quero saber de Deus. E ele vai e se encontra com Deus e fala, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Nesse dia, nessa noite, Jacó luta com Deus. E nessa noite, Deus muda a história de Jacó. E Deus escreve o nome de Jacó na família mais abençoada da terra. E fala, Jacó, você agora é patriarca. Você não tinha sido escolhido, mas você me escolheu. Não interessa se disseram para você que você não é escolhido, que você não tem futuro, que isso não é para você, não interessa. Eu quero saber se você tem coragem de escolher Deus nessa noite. Se você tem coragem de fazer como Jacó, enfrentar Deus face a face e falar, Deus, eu estou aqui. As minhas falhas, o Ismael que eu gerei, os meus problemas, os meus defeitos. O Senhor conhece os problemas da minha família. O Senhor sabe o problema do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido. Mas Senhor, eu acredito nessa palavra.
E eu sei que o Senhor é o Deus que muda história. Eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor pode transformar a minha história. Você é capaz de enfrentar Deus nessa noite? De orar, de abrir o coração para Ele e falar: Deus, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso de um socorro. Eu preciso da tua mão forte me segurando. Eu já tentei. O Senhor sabe que eu tentei, eu não consegui. Mas hoje eu quero parar de tentar e quero desistir, me rendendo a Ti e dizendo: faz na minha vida, Deus. Eu quero saber onde é que estão os Jacós que vão desafiar a Deus nessa noite e vão falar: Deus, se essa palavra é verdade, eu estou aqui. Cumpra em mim essa palavra. Salva a minha família, salva o meu sonho, salva a minha vida. Me tira dessa posição. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar. Eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero ser Teu em tudo, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero Te agradar. Eu quero ser a Tua família, Pai. Coloque-se de pé, meu irmão. Peço você que feche os seus olhos. Se esqueça onde você está nessa noite e se aproxime dele que está nesse lugar. Ouse tocá-lo. Ouse chamar a atenção de Deus nessa noite. Fale alguma coisa para ele, que toque nele, toque o coração dele. Não saia daqui nessa noite sem se abrir, sem abrir o seu coração, sem derramar o seu coração. Fala: Deus, eu estou aqui, me quebranta. Deus, olha o meu coração de pedra, quebra, Senhor.